Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Prova Final. Eu sou Agostinho Zequim Pereira, professor da rede LFG de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Este programa é trazido até você por meio de uma parceria entre a rede LFG e a TV Justiça. O nosso objetivo aqui é fazer com que você, candidato ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil, tenha êxito nessa prova. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós apresentaremos a você o tema do dia. Nesse tema do dia, eu vou tratar sobre insalubridade e periculosidade. Depois de uma explicação sobre o tema, nós vamos para o nosso segundo bloco, chamado Pergunte ao Professor. Nesse bloco, eu vou ter a oportunidade de responder a algumas perguntas sobre esse tema. Depois, iremos para o terceiro e último bloco, chamado X da questão. Nesse bloco, nós iremos verificar 2 questões que já foram exigidas no exame de ordem a respeito desse tema. E aí, você terá a oportunidade de verificar a aplicação prática daquilo que foi tratado no bloco de hoje. Então, vamos dar início ao programa de hoje para tratarmos de insalubridade e periculosidade. Vamos dar início ao primeiro bloco do nosso programa de hoje com a exibição do tema do dia. O tema hoje é adicional de insalubridade e periculosidade. Para que a gente possa se situar, nós estamos dentro de um capítulo da CLT chamado Segurança e Medicina do Trabalho. Dentro desse capítulo, nós temos uma série de regras que dizem respeito, obviamente, à segurança e medicina do trabalho, entre elas a chamada insalubridade e a periculosidade. Vamos começar com a insalubridade. O que se considera insalubridade? Em resumo, insalubre será todo agente químico, físico ou biológico que possa causar dano à saúde do trabalhador. Então, como exemplos de agentes insalubres, nós poderíamos ter ruído. O ruído em excesso pode gerar um dano à saúde do trabalhador. Nós podemos ter poeira, que inalada pode gerar dano à saúde do trabalhador. Nós podemos ter uma exposição a uma condição térmica, como por exemplo muito frio, também pode gerar dano à saúde do trabalhador. Agora, apenas dizer, eu trabalho num ambiente que tem muito ruído, isso seria suficiente para a conclusão de que aquele ambiente é insalubre? Resposta, não. Porque segundo a lei, segundo a CLT, eu só consigo identificar se existe insalubridade ou não, conjugando 3 fatores. Primeiro, natureza do agente. Segundo, intensidade deste agente. E terceiro, o tempo de exposição àqueles efeitos. Então, se eu disser, eu trabalho num ambiente com muito ruído, na verdade eu identifiquei apenas o primeiro elemento. Qual é a natureza do agente? O agente é ruído. Mas, repito, isso não basta. Eu preciso verificar a intensidade desse agente chamado ruído. Ruído é medido em decibéis. Então existe até um aparelho chamado decibelímetro, que o perito faz a medição do ruído no ambiente de trabalho. Então imagine que eu tenha encontrado um ruído de 90 decibéis no ambiente de trabalho. É um ruído considerável. Já dá para descobrir se aquele agente é insalubre? Resposta, ainda não. Porque eu identifiquei a natureza, ruído, identifiquei a intensidade, 90 decibéis, mas falta um elemento essencial. Quanto tempo eu, trabalhador, fiquei exposto a um ruído de 90 decibéis?
É o chamado tempo de exposição aos efeitos. Se eu ficar 8 horas do meu dia de trabalho exposto a 90 decibéis, eu concluo que aquilo é insalubre. Contudo, se eu ficasse exposto, por exemplo, meia hora, eu poderia chegar à conclusão de que não há insalubridade. Então será a conjugação dos 3 fatores que irá me responder se existe ou não insalubridade. E mais, guarde isso porque é de extrema importância. Só é insalubre aquilo que o Ministério do Trabalho disser que é. Existe, no âmbito do Ministério do Trabalho, um quadro de operações e agentes insalubres. E somente o que constar desse quadro será considerado insalubre. E a relevância disso eu explico. Imagine que eu trabalhe numa empresa e entenda, diante do meu conhecimento técnico, que existe um agente biológico que possa causar dano à minha saúde. Por meio de um laudo técnico, eu consigo comprovar que aquele agente biológico causa dano à saúde. Se eu ingressasse com uma reclamação trabalhista, postulando o pagamento de adicional de insalubridade, provando, por meio de uma perícia técnica, que aquele agente é prejudicial à saúde. Contudo, aquele agente não consta da tabela do Ministério do Trabalho e Emprego como agente insalubre. A pergunta que eu te faço é: eu teria êxito na minha reclamação trabalhista, já que provei tecnicamente que aquilo possa causar dano à minha saúde? Resposta: não, não terei êxito. Por quê? Porque só é considerado atividade ou operação insalubre aquela que consta da tabela do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, se eu entendo que determinado agente é insalubre, eu deverei fazer um outro caminho. Eu deverei interceder junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para que inclua naquela relação das atividades insalubres esse agente. Mas, repito, se aquilo não consta como agente insalubre, não é insalubre. A CLT diz que mesmo existindo um agente insalubre no ambiente de trabalho, é perfeitamente possível que esse agente seja eliminado ou neutralizado. De que maneira? 2. Primeira, com a utilização de equipamento de proteção coletivo. Imagine um agente insalubre poeira. Se existe muita poeira no ambiente de trabalho, é possível que o empregador instale um exaustor que retire a poeira do ambiente de trabalho. Esse é um equipamento coletivo de proteção, que pode acabar por neutralizar ou eliminar o agente insalubre. Agora, imagine que esse equipamento de proteção coletivo não foi suficiente para retirar do ambiente de trabalho toda a poeira. Existe outra maneira de eliminar ou neutralizar esse agente? Existe. Aí já é o equipamento de proteção individual, o famoso EPI. Então, se não foi possível retirar a poeira pelo exaustor, que forneça máscara respiratória, que aí já é um equipamento individual. Ora, se o fornecimento e o efetivo uso desse equipamento de proteção tiver êxito em neutralizar ou eliminar a insalubridade, o trabalhador não fará jus a qualquer pagamento suplementar, não terá direito a adicional de insalubridade, porque não é alcançado o efeito nefasto, que é o dano à sua saúde. Agora, se eventualmente, mesmo o fornecimento do equipamento de proteção individual, já que o coletivo não foi suficiente,